Continue nesse mesmo espírito, adorando ao Senhor, exaltando a esse Deus que é santo, digno de toda a honra, digno de toda a glória e digno de todo louvor. Você está preparado para receber um pouco mais de Deus essa noite? Se prepare, porque Deus está mandando mais para você. Essa noite, nós estamos aqui, não é para mais nada a não ser falar do amor de Cristo. Esse amor que tem nos alcançado, tem nos tirado da vida de pecado, da vida de miséria e tem nos trazido para a luz, que é onde aqui nós estamos. Você está na luz hoje, amém? Meu Deus, só a primeira fila está na luz. Você está na luz hoje? Amém. Eu queria que você abrisse já sua Bíblia em Romanos 8, verso 12 a 16. E logo em seguida nós vamos estar lendo Lucas 13, verso 7. Eu falo para você essa noite, eu não vou ser muito extenso. Não se preocupe. Não se preocupe com o horário. Não olhe nem para o seu relógio. Se preocupe com a palavra, porque Deus quer falar. E Ele só vai falar com quem estiver ligado na palavra dEle nesse dia. Romanos 8, verso 12 a 16, amém? Todos acharam? Vamos colocar em pé, irmãos, em reverência à palavra. Eu sei que a palavra tem que ter reverência no nosso coração, mas vamos, se movimente um pouco aí, se coloque em pé, abra sua Bíblia e leia. Romanos 8, verso 12 a 16. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Lucas 13, verso 7. Todos acharam? Lucas 13, 7. Vou esperar um pouquinho. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto dessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que nela não esteja ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa esta mais 1 ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Os irmãos podem tomar assento. Agradecer no primeiro momento ao pastor da igreja que nos deu a oportunidade. Nosso irmão Edi Jorge também, por estar aqui, ter nos dado essa oportunidade de podermos estar aqui nesse culto de jovens. Quem aqui acredita que Deus ainda fala com nós, diretamente com nós? Que você pode estar na sua casa e de repente ouvir a voz de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Eu lido essas 2 palavras. Essas palavras, elas vão nos levar para um lugar que Deus ministrou essa tarde no meu coração. Muito interessante. Eu estava lá em casa, de repente, como se ouço uma voz, fala para mim. Hoje nós estamos na era moderna, né? Antigamente, Deus falava, vai para fora e olha para as estrelas. Hoje Deus falou comigo, vai lá e digita uma palavra no YouTube. Não é para rir não, irmão. Deus fala também, não fala? E Deus me falou uma palavra, eu digitei lá, e Deus falou, o terceiro resultado da busca. Eu cliquei no terceiro resultado da busca, é interessante. Foi o vídeo que falou comigo. É o vídeo que Deus tinha separado para mim. Ele tinha falado, tal dia, alguém vai postar esse vídeo, e esse irmão vai entrar tal dia e vai ver esse vídeo, e eu vou falar com ele através desse vídeo. Acredita ou não? Todo mundo ficou olhando assim, ó, meu Deus. Deus fala! E Deus começou a falar comigo, e esse vídeo ele mostrava uma vida, uma pessoa, um grande pregador, um homem de Deus, que passou sua vida toda pregando o Evangelho. Só que ele chegou no final da sua vida, está ele hoje com uns 90 e poucos anos, e esse vídeo fazia uma homenagem à sua esposa, que tinha morrido no ano de 2007, alguns anos atrás. E esse homem pregou para muitas pessoas, ele alcançou multidões.
Mas ele perdeu a sua mulher, ele perdeu o amor que estava do seu lado, ele perdeu a sua companheira de estrada, e mostrou ali naquele vídeo alguns momentos dela falando, dela pregando. Ela estava sempre junto com ele, ajudando, carregando, ajudando ele em tudo que ele fazia. Mas agora, por que que ela morre? Por que que ele perde ela? Por que que isso acontece em nossa vida? Muitas vezes nós perdemos coisas no decorrer do caminho. Por que isso acontece conosco? Nós não somos filhos do rei, herdeiros de Deus. Nós não temos o mundo como herança. Nós podemos ter riquezas, tudo Deus pode nos dar. Por que que nós temos que perder coisas? Deus quer falar essa noite com você, falar que esse mundo não é importante para nós. Sabe por que nós perdemos coisas nesse mundo? Porque esse mundo é só um estágio que nós passamos, é só um momento que nós estamos aqui. Não importa o que aconteça, esse mundo não importa. Para Deus importa depois desse mundo, o que vai acontecer depois. Se no momento da minha morte eu estar preparado ou não, é isso que vai importar para Deus. Não é o antes, não é o depois, é o momento que você morre. Mas eu falei duas palavras essa noite. Eu falei uma e falei outra. A segunda, ela se detém no tempo. Primeiro eu queria começar pela nossa primeira palavra. De maneira que, irmãos, somos devedores. Aquele que viver segundo a carne morrerá. E aquele que mortificar a sua carne, ou melhor, os feitos da sua carne, esse viverá. Eu vou começar a falar aqui sobre o que acontece quando uma pessoa é fiel a Deus. Eu até queria já intitular essa mensagem como: quanto tempo ainda nos resta? Quanto tempo ainda nos resta? Sabe por quê? Porque nós perdemos tempo na nossa vida muitas vezes trabalhando, muitas vezes fazendo coisas para nós, construindo coisas para nós, mas o nosso Deus realmente, às vezes fica até de lado. Eu estive vendo nesse vídeo que eu estava vendo hoje à tarde, por acaso, apareceu, eu nem sabia que a mulher desse cara tinha morrido, mas tudo bem. Começou a mostrar coisas que eles construíram juntos, momentos que eles passaram juntos, e sempre eles firmes na palavra do Senhor. Essa mulher, ela morreu, deve ter morrido lá com seus 80 ou 90 anos. E esse homem continua com mais de 90 anos. Agora, o interessante é por que essas pessoas duraram tanto tempo. Se hoje nós temos uma média de vida que as pessoas morrem lá com seus 70 anos. Ninguém passa de 70 anos ou um pouco mais. Mas a Bíblia também nos fala que aquele que anda reto, o Senhor aumenta os seus dias. Ou aquele que é reto perante Deus, ele vai chegar lá na frente, ele vai olhar para trás e vai falar: meu Deus, eu tive uma vida abundante, eu vivi com abundância na minha vida, obrigado Senhor por tudo que tu me destes. Agora esse homem e essa mulher, ele está no final da vida. Agora simplesmente ele poderia se jogar numa cama. Um homem com mais de 95 anos, 90 anos, não sei, mais de 90 anos, a mulher morre, é a única companheira que ele tem mais os filhos, mas os filhos não são iguais. Normalmente o outro morre logo em seguida, mas esse homem já está durando vários anos. Agora, o que nós podemos ter também e ver e que acontece na vida de um homem reto perante Deus? A sua companheira não era a principal companheira da sua vida, era a mulher da sua vida, mas ele tinha um que ficava mais importante que a mulher, e esse um ainda está perto dele, por isso que ele ainda está vivo e continua, porque ele tem um impulso para viver. Esse homem continua vivo, por quê? Porque a esperança dele não estava na mulher dele. A esperança dele não estava naquela mulher, aquela pessoa que estava mais próximo dele na carne, mas tinha entre eles, talvez tinha mais um, tinha o Deus, o Criador de tudo, que ele estava perto e falava com ele, e ministrava com ele a cada manhã. Antes dele dar bom dia para a esposa dele, ele dava bom dia para Deus, ele falava: Deus, obrigado por mais um dia, por mais um momento. Porque se vivesse segundo a carne, morrereis. Mas
Porque se vivereis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Todo sacrifício, ele gera um resultado perante Deus, correto? Todo sacrifício que você faz, ou alguma coisa que você não vai subir a escada de joelho lá em algum lugar pagar a promessa. Não é isso que eu estou falando desse sacrifício. Mas algo quando você sacrifica algo a Deus. Muitas pessoas sacrificam sua própria vida. Mortificam a carne. Mortificar, fazer morrer, destruir, tornar extinto. Pela morte ser liberado do compromisso de algo, literalmente tornar-se morto em relação a algo. Mortificar significa mortificar os frutos da carne, ou os feitos da carne. Nossa vida, para que nós tenhamos uma vida reta perante Deus, nós precisamos fazer o quê? Nos desprender do nosso mundo, daquilo que está em volta. Isso não é novidade para ninguém aqui hoje. Nós já conhecemos isso, nós sabemos. Agora, o que Deus está falando para nós essa noite? Existem pessoas aqui que ainda estão com alguma coisa presa lá naquele mundo. Você está realmente mortificando os feitos da sua carne? Ou você está simplesmente escondendo os feitos da carne? Ou passando a mão por cima, falar, não, deixa de lado, porque depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu tenho uma péssima notícia para você. Quem encobre pecado, ou quem esconde, ou quem faz, a Bíblia fala, morrerá. Mas aquele que mortifica os feitos da sua carne, esse viverá. E além disso, a palavra ela continua. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Pai, ou Abba, Pai, que nos fala a Bíblia. Deus te deu um espírito livre. Não fica preso a coisas deste mundo. Não fica preso a pequenas coisas dessa terra, que podem te tirar, que podem te fazer você morrer, perder sua salvação. Larga isso. Um pouco adiante, eu falei sobre outra coisa essa noite, sobre a figueira, não falei? Essa figueira, ela é muito interessante. Nos foi chamada a atenção para nós falarmos sobre união dentro da casa do Senhor. É bom nós estarmos aqui unidos, não é? Nós todos aqui hoje, adorando a Deus, um encoraja o outro, um dá força para o outro. Mas na verdade a nossa força, ela não pode vir do meu irmão, porque assim que eu não estiver do lado do meu irmão, eu automaticamente vou pegar e vou deixar tudo de lado. Porque ninguém está vendo, então eu não preciso ir na igreja. Eu me mudo para uma outra cidade onde ninguém me conhece. Eu posso falar, eu não vou mais na igreja, porque eu não preciso ir na igreja. Eu não preciso estar lá. Eu vou começar de novo, voltar para a minha vida antiga. Para que eu vou sacrificar minha carne, mortificar os feitos da minha carne, segurar meus pecados, esconder meus pecados? Se ninguém me conhece aqui, eu não preciso fazer isso. A figueira. Eu queria estar falando um pouco sobre a figueira. A figueira era uma árvore muito comum naquela região do Oriente Médio. Uma figueira plantada junto à vinha. Essa é a palavra. Uma figueira plantada junto à vinha e vindo procurar fruto nela, não encontrou. Essa figueira estava plantada dentro de uma vinha. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Por que uma figueira está plantada perto ou dentro de uma vinha? Vinha não é onde se planta uvas? Um lugar onde se coloca, tem aquela plantação de uvas, onde eles vão fazer a colheita de uvas. Agora, por que uma figueira está dentro da vinha? Por que você está só aqui dentro da igreja? União. Muitas vezes é bom nós passarmos um momento que nós estamos aqui, ó, ótimo. Nós estamos adorando a Deus juntos, estamos aprendendo juntos. Deus tem o seu tempo. Mas essa figueira no meio da vinha nos fala um pouco mais profundamente. Ela nos fala sobre alguém que estava fora do seu ambiente natural. A figueira não estava dentro de uma plantação de figueiras. Agora, volta um pouquinho. O homem que cuidava da terra era um viticultor, era um homem que cuidava de vinhos, de vinhas.
de pés de uva, traduzindo. Esse homem, agora se preocupa, volta um pouco na história. Antes de existir o pé da figueira, existia a vinha. E aquele homem ia, trabalhava, preparava a figueira, ia plantando, preparava a vinha, ia amarrando, ia preparando, até que ela fique grande e tinha um monte de pés. Agora eu vou te falar, a figueira tem uma característica interessante. Normalmente ela não é plantada, ela cresce em algum lugar. Por quê? Os pássaros que comem os frutos da figueira saem espalhando aquela semente. O Senhor, o dono da terra, esse era o viticultor que fazia isso, cuidava da figueira, tudo. De repente tinha o dono da terra, o homem que mandava em tudo. De repente aquele homem começou a chegar perto, ele veio checar aquela plantação, falou, nossa, que plantação bonita de videira, de uva, que plantação linda. Só que de repente alguma coisa chamou a atenção dele, ele olhou e tinha uma figueira no meio da vinha. Você está me entendendo? Se não tá, eu vou orar mais uma vez aqui, o Espírito Santo vai me sentar do seu lado aí. A figueira no meio da vinha, o que ela estava fazendo lá? Boa pergunta. Deus nos está chamando a atenção essa noite. O que você está fazendo aqui dentro dessa igreja? Para que está servindo esse tempo que você está aqui? Você veio mais uma vez passar mais um sábado à noite, ou amanhã na escola dominical, que poucos vêm, né? Mas você vai vir só passar mais um momento na igreja? Ou isso está servindo para alguma coisa na sua vida? Você está crescendo com isso? Você está aprendendo? Ou você está colhendo algo aqui essa noite que vai servir para você lá na frente? Essa figueira plantada junto à vinha nos fala o que? Um pouco mais fundo. O que ela estava fazendo lá? Ela estava plantada num lugar que não era de costume, como eu já falei. Nós muitas vezes estamos aqui presos na igreja. Agora, eu estou numa plantação de figueira, de repente chega o dono da plantação de figueira. Ele vai lá, olha, tem 300 mil figueiras. Aí ele pensa, nossa, agora de qual que eu vou colher o fruto? Qual será que é a mais doce? Qual será que é a mais bonita? Ele vai escolher no meio das figueiras, a mais bonita vai lá colher um fruto, não vai? Ou ele vai escolher a mais feia para colher um fruto? Estou falando da plantação de figueira. Se estiver complicado, você fala. Plantação de figueira, tem um monte de figueira. Mas essa figueira que eu estou falando, ela não está na plantação de figueira, ela está na vinha. Ela está sozinha lá, não existe, é só ela, só ela. Muitas vezes nós somos enviados por Deus para algum determinado lugar. Ou o meu trabalho, eu só trabalho com gente que não é cristã, ou só ímpios, ou eu sou enviado para alguma outra cidade que não tem ninguém, só tem eu. Esse dono da terra chegou nessa figueira que era a única naquele lugar. Ele chegou para olhar se tinha frutos, mas aquela figueira não pôde apresentar nada para ele, porque ela não tinha frutos. Agora você fala, meu Deus, mas que figueira boba é essa? Ela poderia ter oferecido alguma coisa para aquele homem, mas o fruto não é feito de uma hora para outra. O fruto ele demora para ser alcançado, ele demora para ser feito numa figueira ou em qualquer outra árvore. Ele não é assim, ó, apareceu o fruto. Não, ele demora. O que eu e você temos feito aqui na igreja, para quando Deus chegar e pegar nós e enviar para algum outro lugar, e nós vamos ser os únicos, o que nós vamos fazer lá? O que nós vamos ter para oferecer para o dono da terra quando ele passar lá? Muitas vezes Deus se escolheu para um determinado. Nós temos aqui o pastor Júnior, ele era aqui da nossa igreja, foi enviado para uma outra cidade vizinha aqui com uma igreja. O que será que o pastor Júnior está oferecendo ali naquela cidade? Ele talvez não está no meio de uma plantação de figueira, ele não está no meio de um monte de figueira, mas ele está sozinho lá, só ele é figueira. E ele vai ter que começar a dar frutos, para quê? Para que os pássaros peguem aquelas sementes e comecem a espalhar aquelas sementes, para de repente vão ter mais figueiras e mais figueiras e mais figueiras. Agora, o que nós estamos fazendo na casa do Senhor, se nós não estamos aprendendo nada, se nós estamos só passando tempo, se nós não estamos buscando o Senhor, o que nós estamos fazendo aqui nessa igreja? Há 10 anos atrás, eu me lembro, eu nem sei onde é que eu estava, se eu for pensar, há 10 anos atrás. Você imaginava estar aqui há 10 anos atrás? Talvez você já está até mais aqui, tudo bem. Mas eu não imaginava estar aqui há 10 anos atrás. E o que eu fiz 10 anos atrás na igreja? Será que eu estava só passando tempo? Agora Deus me trouxe para cá. Agora aqui de novo, eu estou com um monte de gente. Agora o que eu estou me preparando? Para onde será que Deus vai me mandar?
O que será que eu estou matando dentro de mim? Qual é o pecado que eu estou matando dentro de mim? Para assim eu poder viver mais e poder começar a dar frutos. O que eu tenho feito? Agora essa figueira, vamos voltar para a figueira. A figueira chamou a atenção do dono da terra, não chamou? Tinha um monte de vinha. Por que a figueira chamou a atenção? Porque ela certamente estava muito linda, cheia de folhas. Essa figueira que dá os frutos comestíveis, ela normalmente não é uma figueira muito alta. Ela não é que nem aquelas que dão aquelas raízes enormes na terra. Ela é uma figueira de baixa estatura, não sei se posso falar isso, mas ela é pequena. Agora imagina aquela figueira cheia de folhas, a coisa mais linda. Aquele dono da terra passou, ele olhou, talvez aquele viticultor passava todo dia por ali, olhava, nossa, que figueira bonita, nossa, que figueira bonita. Muitas vezes eu estou falando isso, eu estou pregando primeiramente para mim, você pode ter certeza. Quantas vezes eu estou dentro da igreja e as pessoas olham para mim e falam, nossa, que figueira bonita, que folha bonita, que flor bonita, mas chega na época de pegar o fruto, cadê o fruto? Não tem fruto, porque eu não me preocupei em mortificar aquilo, os pecados que estão dentro de mim, eu não me preocupei em manter santo, eu não me preocupei, e simplesmente o tempo passou, só que de repente eu comecei a chamar atenção novamente, e aquele dono da terra está passando, e viu eu chamando atenção em algum lugar, e ele chegou para colher os frutos, porque ele também acredita que eu posso dar um fruto, porque eu posso dar um fruto, se eu quiser dar um fruto. Agora aquela figueira não queria dar fruto, e o mestre chegou, passou e olhou aquela figueira, e falou, o viticultor, você pode cortar essa figueira, está só sobrando aqui, não está fazendo nada. O tema da nossa pregação esta noite está falando, quanto tempo nos resta? Para essa figueira da Bíblia, foi dado mais um ano para ela provar, que ela era uma figueira, que realmente ela poderia dar frutos. Mas aí começou o trabalho de Deus, porque o viticultor, ele falou assim, Senhor, deixa este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Eu quero te falar, se todo mundo já perdeu a esperança em você, o mestre ainda tem esperança em você. Ele falou, pode deixar, vamos dar mais um ano, eu vou dar mais uma chance, mais um mês. Eu não sei, para você, às vezes para mim vai ser um ano, para mim vai ser um mês, talvez para mim vai ser um dia. Porque o Senhor está colhendo, todo dia Ele está colhendo, e cada dia, talvez Ele está cortando figueiras por aí. Espero que não seja o meu caso, dele chegar e não encontrar nenhum fruto. De que adianta eu manter 50 anos dentro da igreja, achando que estou servindo o mestre? Que nem aqueles homens que foram segurar a arca, eles achavam que estavam fazendo bem, não me lembro o nome deles. Eles sabiam que achavam que estavam fazendo bem, mas eles na verdade estavam fazendo mal, e eles foram mortos. Muitas vezes a gente se preocupa, mas eu estou aqui, eu estou servindo a Deus, estou fazendo, mas lá na frente, daqui a 50 anos, eu me deparo com uma condição e falo, nossa, tudo que eu servi não valeu de nada. 2012 para mim foi um ano que eu coloquei como meta para mim. Esse ano eu não vou me enganar, eu não vou enganar a Deus, eu não vou enganar mais ninguém. Vou viver o evangelho que realmente eu sei que Deus vai colocar paz no meu coração, e eu sei que esse é o real evangelho. Não é o evangelho que eu tenho que mostrar para o pastor alguma coisa, não é o evangelho que eu tenho que mostrar para o Ed Jorge. Eu sou isso, eu tenho uma folha aqui, eu tenho mais uma flor aqui, mais uma aqui, O Senhor não quer saber de folha, Ele não quer saber de gente aparecendo na vitrine. Sou eu. Não, Deus quer fruto. O que eu tenho oferecido para o mestre? O que eu tenho oferecido para o mestre quando ele passou na minha vida? Ou quando ele está passando, ou quando ele for passar? Será que você tem algum fruto para oferecer? Agora o mestre, ele falou, te dou mais um ano. Agora eu vou lá e vou começar a escavar a terra. O Senhor muitas vezes nos pega, e Ele fala, eu sei que você não está dando fruto, eu sei que você está meio perdido, mas eu vou pegar você e vou começar a escavar do seu lado. A figueira tem uma característica também, as
raízes dela começam a sair às vezes pela terra, de tão grande que ela é, de tão sedenta que ela é por água. Então as raízes começam a crescer para fora da terra às vezes, mas essas raízes não são as boas. Por isso começa a falar, eu vou começar a escavar ao lado dela, para eu poder colocar adubo. Mas essa escavação, muitas vezes quando ele bate a enxada lá, vai ter que arrancar algumas raízes que estão por cima da terra, porque não estão indo para a fonte certa, não estão indo para o lado certo. E Deus vai começar a cortar na sua vida, vai cortar uma coisinha aqui, ai doeu, vai doer mesmo, Deus vai cortar outra, ai doeu, ainda bem que está doendo, porque é que Deus está preocupado com você, senão Ele podia ter simplesmente te cortado fora. Está doendo? Amém, que bom, Deus está tratando com você. E Ele vai começar a escavar, e vai colocar adubo. O maior adubo na nossa vida, o maior impulso para nós servir a Deus, é nós olhar o nosso passado, é nós olharmos que nós éramos perdidos, mas Deus nos resgatou, que nós tínhamos perdido todas as esperanças, mas Deus repousa a esperança em nós. É nós olharmos para aquelas pessoas que estão no mundo perdidas e nós ver, não, eu tenho que mudar, eu sei, esse tem que ser o meu maior impulso para mim servir a Deus e para mim me dedicar e poder assim dar frutos. Eu tirar toda aquela vontade da carne, tudo aquilo que passou, que está atrás de mim, eu falar, eu não quero mais, eu vou matar você, carne, eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, mas eu quero ser santo a partir de hoje. O viticultor nos fala de mais uma coisa. O viticultor ele não mexia com figueira. O mestre não era nem para estar mexendo com você e comigo. Ele mexe com uva, ele mexe com vinho. Vinho nos fala de santidade, de santo, de sangue de Cristo. Ele nem era para estar mexendo com figueira, mas ele abre um parênteses e fala, eu vou te resgatar, eu vou te pegar. O viticultor vira o agricultor de figueira, ele vai lá e se preocupa com a sua vida, ele está indo lá, e ele está trabalhando em você, ele está preocupado com os resultados que você vai dar, ele vai lá talvez todo dia olhar, e aí, será que ela se recuperou? Será que ela está crescendo? Será que ela está dando mais? O viticultor está preocupado essa noite com a sua vida. Não era nem para ele mexer com você, mas ele se preocupou em você, porque ele viu algo importante em você, ele viu algo importante em mim, algo que pode fazer a diferença no mundo. De nada estamos aqui se nós não dermos frutos. De nada estamos perdendo nosso tempo na igreja, se nós não estivermos preocupados com frutos. É tão fácil passar o tempo fazendo coisas bobas. É tão fácil passar o tempo de uma semana, 2 semanas, 10 anos, 20 anos. E você olhar para trás e falar, nossa, mas eu não fiz nada. Perdeu o seu tempo. Se você não tem fruto, perdeu o seu tempo. Aí você fala, mas fruto pode ser só almas. Eu estou falando de fruto em geral. Pode ser um fruto do Espírito na sua vida, ou qualquer coisa. Fruto, dê frutos. Seja a luz da casa de Deus, não seja trevas. Não seja aquela pessoa que as pessoas no mundo apontam e falam, ele não presta nada, ele não vale nada, ele está devendo para mim, ou ele está devendo para aquele outro. Suja o caminho por onde anda. Não seja esse tipo de homem, não seja esse tipo de mulher, mas seja alguém que as pessoas apontam e falam, eu quero ser como ele, eu quero ser como ele, eu quero ser santo como ele. O Senhor está preocupado em achar pessoas que realmente façam isso no mundo hoje. Não fique passando tempo, não fique passando tempo. O Senhor não quer pessoas simplesmente aqui, como se fosse um lazer na igreja. Eu venho, eu como na igreja. Só faltava ter beliches e camas para nós podermos dormirmos na igreja. A igreja é bom demais, não é? Mas e cadê os frutos? Cadê os frutos? Você tem matado os seus feitos pecaminosos que estão te seguindo. Muitas vezes esses feitos você matou, você pisou na cabeça dele lá, mas o diabo é tão sujo que ele, depois que você matou ele, parece aqueles animais chamados gambá. Não tem um gambá no Brasil? Você só mata ele se você cortar o pescoço dele. Se você der paulada, ele parece estar morto, mortinho, mas no outro dia você vai lá procurar o corpo dele e você não acha, ressuscitou. Satanás é bem assim, você mata, venci.
Amanhã de manhã ele está lá batendo na sua porta de novo. Ele é astuto. Ele não morre fácil. Até Jesus voltar, a gente nunca vai conseguir matar ele. A gente só vai se ver livre dele quando Jesus vier e buscar nós, a igreja de Cristo que aqui está na terra. Agora eu quero te perguntar novamente: quanto tempo te resta para você oferecer esses frutos ao Senhor? Quanto tempo te resta? O Senhor fala que Ele tem pressa. Ele tem pressa em alcançar o mundo. Ele fala que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Quanto tempo te resta? Quanto tempo me resta? Eu não sei o que vai acontecer quando eu sair dessa igreja e pegar meu carro ali na rua. Eu não sei o que vai acontecer quando eu estiver dirigindo para casa. Mas você estava falando com a Rebeca, a mensagem, ela falou: nem prega isso aí, que as pessoas normalmente quando pregam isso, depois elas morrem. Eu falei: meu Deus, fala isso. Mas e aí, o que eu tenho para oferecer se Jesus passar na minha figueira daqui a pouco? Será que já não vai ser a segunda vez que ele for passar depois de um ano e vai olhar para mim e vai falar: você não deu nada, eu te dei mais uma chance, vem cá, eu vou te colher hoje. Só que infelizmente, colhido dessa forma, você não vai para onde você pensa que vai. Vai ter um outro lugar reservado para as pessoas que não dão frutos. Quanto tempo te resta? Quanto tempo te resta? O Senhor quer falar com você essa noite. Ele quer te falar como fazer, o que Ele quer colocar em você, que tipo de adubo. O adubo já está aí. O mundo está aí de fora, ele não vale nada. Mas lá ainda tem pessoas que fazem a diferença, que Deus ainda quer usar para fazer a diferença. As coisas que não prestam do mundo, elas têm que servir para você como um adubo. Aquilo não presta, até cheira mal. Mas aí eu vou olhar para aquele irmão que está apodrecendo lá, que está com problema lá, aquele lá que entregou a vida para Satanás, ou aquele outro que está com a vida toda bagunçada. Eu vou falar: não, esse é o meu combustível, eu sei, eu vou usar isso, eu preciso disso. Eu vou olhar para ele e falar: não, eu vou te resgatar, eu vou pegar você aqui, eu vou pegar você lá. Esse tem que ser o seu combustível, para você alcançar essas pessoas. Esse estrume que a Bíblia está falando da figueira aqui, eu quero falar para você: você pode usar como sendo o mundo, ele não vale nada, mas ele ainda vai te fazer crescer, e você vai alcançar pessoas através dos seus frutos. Através talvez da vida do pastor, aqui na nossa igreja. Ele pode ganhar alguém aqui para Jesus, ou alguém dessa igreja, foi usando o pastor, e essa pessoa vai dar fruto. De repente vem um passarinho, pega ela e leva para outro lugar, e joga para outro lugar. De repente você já vai ter, abaixo do pastor já vai crescer uma árvore, já vai ter 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 pessoas alcançadas por Deus. Porque você sabe onde é que você vai estar amanhã? Você sabe onde você vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos? Talvez você vai ser esse que vai ser escolhido para estar plantado sozinho, lá em um lugar distante. Mas você vai ter que se preocupar em que não tente aparecer para o mundo bonito, com folhas, brilhando, com flores lindas. Deus está preocupado com frutos. Deus, Ele quer fruto. Está você preparado para oferecer algo para o Senhor? Quanto tempo será que o Senhor tem me dado? Será que é só mais 1 ano? Mas eu vou trabalhar nesse 1 ano duro, porque eu sei que o fruto eu não posso deixar até o 12º mês, até o último mês, até o último minuto. Agora eu vou dar fruto, porque o fruto não cresce assim. O fruto precisa de um tempo. Ele primeiro nasce como um broto numa folhagem, numa árvore. De repente vem a flor, aí começa a se fazer o fruto. Ele começa a crescer. No mínimo ele precisa de algum tempo. Que tempo que você tem dado para Deus? Que tempo que você tem se colocado na presença do Mestre? Qual é o tempo que você tem oferecido para esse trabalhar natural e gerar esse fruto? A natureza até hoje, não existe nenhuma árvore que você chega e aperta um botão, nasceu o fruto. Não, precisa de tempo. Nós precisamos de tempo muitas vezes para gerar isso. Mas essa noite o Senhor está falando: eu estou te dando mais uma chance, mais 1 ano de vida. Talvez não é essa vida material, carnal, é sua vida espiritual, não sei.
Mas eu tenho certeza que eu estou falando o que Deus está falando para mim, que Deus colocou no meu coração. Deus está te dando mais uma chance. Talvez eu estou 10, 20, 30 anos na igreja, mas Deus está me dando mais uma chance. Deus está me dando mais um ano, mais um minuto. E o que será que eu vou conseguir fazer nesse minuto? Essa é a noite de nós nos arrependermos aos pés do Mestre e falar: Deus, pode trabalhar, pode pegar sua enxada, pode começar a cavar do meu lado. Eu não me importo se as raízes que arrancarem forem coisas importantes que eu ponho valor na minha vida, mas que na verdade não valem nada. Não importa, arranca fora. Senhor, eu quero te oferecer mais. Vai arrancando, arranca e coloca a tua terra, Senhor, sobre a minha vida. Coloca mais, enche mais. Pode jogar esterco, pode jogar estrume, pode jogar o que for. Eu quero crescer, eu quero dar fruto. Está você preparado para ir às nações pregar o evangelho? Está você preparado para ser jogado em qualquer lugar desse mundo inteiro? Nós não oramos: Senhor, faz a tua obra na minha vida. Eu acho que nós estivéssemos noção do que nós estivéssemos falando nas nossas orações. Se Deus estiver realmente pegando notas de tudo que a gente fala, meu Deus. Agora, e aí, estamos preparados ou não? Como tem sido o seu tempo na casa do Senhor? Você tem oferecido tudo ou não? Certo dia, Deus me deu uma palavra aqui. Estava ministrando louvor, já estava bem tarde, já tinha passado a hora, e Deus falou uma palavra no meu coração, e eu simplesmente falei: Deus, está muito tarde, se eu falar isso aqui, eles vão me matar depois. E eu não falei aquela palavra que Deus tinha colocado no meu coração, e Deus tinha falado uma palavra muito interessante, e parece que depois que eu me calei minha boca, começou os problemas da minha vida. Deus falou o seguinte, existe uma palavra, se eu não me engano é Jeremias ou, não lembro, mas Deus fala assim, Ele fala sobre uma alegoria sobre Jerusalém e Judá. São duas cidades, né? E Deus estava falando sobre Jerusalém e Judá, só que Jerusalém foi uma que cometeu vários erros, e de repente, Judá, olhando que ela está cometendo todo aquele monte de erro, Judá começa a fazer também o mesmo que Jerusalém fazia. Resumindo, Jerusalém no final se arrepende e volta aos olhos do Mestre. Só que ela se arrepende de coração e fala: não, eu quero voltar, eu quero fazer um novo pacto contigo. Mas Judá, que tinha primeiro visto Jerusalém feito aquilo, ela estava só de olho e foi fazer igual. Só que depois, na hora de voltar, ela voltou, só que não foi de coração. Sabe o que aconteceu? Jerusalém, Deus fala que foi aceita de volta, mas Judá, ela estava só perdendo seu tempo, porque ali Deus não ia mais receber mais nada. Deus não ia receber mais nada. Deus está fazendo um pedido para você essa noite. O que você quer oferecer hoje? O que você está a fim de oferecer essa noite? Você está a fim de oferecer alguma coisa para o Senhor? Fazer um novo pacto? Venha de coração. Eu queria estar até pedindo para todos virem aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Vamos fazer mais um momento aqui. Sei que nós já estamos quase no final. Venha mais uma vez aqui na frente. Sabe por quê? Se a gente falar só para um vir, depois eles falam: eu ia lá na frente, mas fiquei com vergonha. Vem todo mundo aqui na frente. Aí depois você não vai poder falar: fiquei com vergonha. Você vem aqui na frente. De uma forma ou de outra você vem aqui na frente. Nós vamos estar fazendo mais uma oração. Mas eu queria que você viesse com o seu coração. Você quer realmente fazer? Você quer realmente fazer sua vida valer a pena? Você quer chegar no final da jornada, como está escrito lá em Crônicas? Está escrito lá em Crônicas, falando sobre Davi, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Ele foi um homem que sacrificou sua carne. Ele largou tudo de lado. Ele largou o pecado, a vida pecaminosa que vivia. Ele largou. E ele veio e se entregou aos pés do Senhor. Ele errou como eu e você erramos.
Ele pecou, ele até matou pessoas. Talvez você nunca matou ninguém, mas Deus está te dando mais uma chance essa noite para que você possa chegar no final da sua vida, como aquele filme que eu vi. Aquela mulher chegou lá nos seus 90 anos e o marido dela falou, ela alcançou o que ela queria alcançar em Deus. Ela alcançou, e acho que vai ser muito linda a recepção dela no céu. Eu acredito que vai ser linda mesmo, porque a mulher se dedicou a vida inteira a Deus. Ela deixou a vida dela de lado. Tem eu e você deixado a nossa vida de lado e ter servido ao mestre? Temos nós entregado tudo para que Deus possa então fazer a obra na nossa vida? Queria só pedir para você, fecha seu olho. Eu vou estar fazendo mais uma oração. Logo em seguida o pastor vai estar, não sei se o pastor irmão de Jorge, o pastor poderia estar fazendo mais uma oração só para estar encerrando esse momento. E logo em seguida o irmão de Jorge vai estar na direção. Feche seu olho e agora fala para o Senhor aquilo que você realmente quer fazer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai tocando no coração de cada um. A palavra que Tu colocou no coração, meu coração, é essa palavra que foi entregue. Senhor, agora vai tocando no coração, vai colocando aquilo que Tu quer de cada um, vai tratando aquilo que Tu precisas tratar, vai fazendo aquilo, Pai, a Tua obra que Tu queres fazer, e vai preparando os corações para onde quer que Tu quiseres nos enviar, Senhor. Vai tocando, vai preparando, vai enchendo, vai jogando adubo, Senhor. Vai preparando a figueira para que ela chegue no momento de dar fruto e não tenha nenhuma desculpa perante Ti. Senhor, trabalha em nós, Senhor, no nosso coração, para que nós não venhamos a viver um evangelho falso, viver um evangelho que nós enganamos pessoas. Senhor, trabalha em nós, Pai, que nós possamos ter em primeiro lugar aqui na Tua casa reverência à Tua palavra de coração. E que nós possamos estar ouvindo a Tua palavra, e essa palavra possa fazer diferença em nós. Em nome de Jesus, Senhor, toca no coração de cada um. Prepara, Pai, prepara. Joga adubo, que esses frutos possam ser lindos, possam alcançar multidões, possam fazer a diferença na terra. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Senhor, nós dirigimos os nossos pensamentos. Queremos agradecer, Pai, dizer o quanto Tu és bom, Deus. E queremos ser produtivos. Esta palavra muito mexe nos nossos corações, desejamos, Pai, dar o melhor de nós. Mas muitas vezes estamos presos às coisas desta vida, estamos presos às situações, aos fatos. Mas, oh Deus, eu te peço nesta noite, oh Pai, Senhor, torna-nos produtivos. Não deixa, Senhor, que possamos ficar impunes à Tua voz, porque Tu mexe conosco, oh Pai. Não causa uma sensação de arrependimento. Meu Deus, não deixa. Oh Senhor, que a Tua palavra fale aos nossos ouvidos e elas possam causar como sangue. No nome do Senhor Jesus. Abençoe o Teu povo. Transforma-nos. Coloca-nos no lugar certo, no momento certo, fazendo a obra certa, Pai, no nome do Senhor Jesus.